iniciar mais uma aula e o tema de hoje é um tema bastante interessante que também gosta de cair bastante em prova, que é a culpa. Nós trabalharemos o crime culposo. Então tá aí nossas redes sociais para quem quiser seguir a gente. E vamos lá. Crime culposo. Queridos, vocês lembram do crime culposo? O crime culposo, ele está previsto lá no artigo 18, inciso 2 do Código Penal, que diz que o crime é culposo quando o agente dá causa ao resultado em razão de imprudência, imperícia ou negligência. No crime culposo, o agente ele não quer e nem assume o risco pela prática, pela ocorrência do resultado. Mas, como ele pratica uma conduta descuidada, ele acaba acarretando o resultado por ele não querido. Beleza? Esse é o nosso crime culposo, previsto lá no artigo 18, inciso 2. Beleza? Show de bola? Maravilha. Vamos começar então a aula? Situamos aqui a nossa discussão, agora vamos trabalhar. Então, o primeiro ponto que a gente precisa é ter um conceitinho de crime culposo. E ele está escrito aí na tela para vocês. Eu preferi escrever ele aqui para que vocês vejam, porque depois nós vamos desdobrar todos os pontos deste conceito. Então tá aí. O que é crime culposo, professor? Qual que é um conceito caso caia na minha prova? Então tá aí, ó. Trata-se de uma conduta humana voluntária, realizadora de um fato ilícito não querido pelo agente, mas que foi por ele previsto, e aqui a gente trabalha com a culpa consciente, ou lhe era previsível. Aqui a gente trata da culpa inconsciente e que podia ser evitado se o agente atuasse com o devido cuidado. Queridos, esse conceitinho de culpa aqui, ele traz basicamente os elementos da culpa. E nós vamos desdobrar todos esses elementos e vocês vão perceber que esse conceito vai ficar bastante claro e bastante sedimentado. Então, maravilha, conceito aí na tela para vocês. Professor, e se eu não lembro esse conceito de cor? Estou fazendo uma prova escrita e eu não lembro esse conceito de cor. Eu não lembro que é uma conduta humana, voluntária, causadora de um fato ilícito que o agente não quis, mas foi por ele previsto ou previsível e que podia ter sido evitado se ele fosse mais diligente. Eu não lembro disso, professor. O que eu faço? Corre lá no artigo 33, inciso 2 do Código Penal Militar, que lá vai estar escrito o conceito de culpa, que é muito semelhante com esse aqui que a gente trabalhou com vocês. Tranquilo? Então, se a sua prova for escrita e você puder usar o vade-mecum, por exemplo, corre lá no artigo 33, inciso 2, que está tudo descrito. Show? Beleza? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos trabalhar os elementos da culpa. Vamos entender quando um crime será culposo, ou em outros termos, quais são os elementos que constituem uma conduta culposa. O que eu preciso ter para que meu crime seja culposo? Para que eu consiga constituir a culpa do ponto de vista criminal. Vamos trabalhar? Então, primeiro elemento é a conduta humana voluntária. Queridos, o primeiro elemento da culpa é conduta humana voluntária. Show? Maravilha? Conduta humana voluntária. Queridos, nesse tópico aqui, a gente precisa entender uma situação. Anotem aí. A vontade do agente se limita à realização da conduta.
se limita à realização da conduta e não à produção do resultado. Se limita à realização da conduta e não à produção do resultado. Vocês lembram que no crime culposo o resultado é não querido pelo agente? O agente não quer aquele resultado. Ele acontece porque o agente agiu de forma descuidada, mas ele não quer aquele resultado. Então, a conduta humana voluntária aqui, a vontade do agente, ela se limita à realização da conduta e não à produção do resultado. Olha aqui um exemplo legal para vocês entenderem. Olha só, queridos, estou conduzindo meu carro com velocidade acima da via, eu estou com pressa para chegar na minha casa e acabo por atropelar alguém e matar. Percebam, a minha conduta humana voluntária, a minha vontade é dirigir rápido para ir para casa e não matar alguém. Então percebam aqui, a vontade é dirigir rápido. A vontade do agente se limita à realização da conduta e não à produção do resultado. Quero dirigir rápido para chegar em casa, mas não quero matar alguém. Tranquilo? Show de bola? Eu mato porque agi de forma descuidada. Show! Maravilha! Segundo elemento. Violação do dever de cuidado objetivo. Violação do dever de cuidado objetivo é o chamado desvalor da ação. Professor, o que é a violação do dever de cuidado objetivo? Queridos, anotem aí. O agente atua em desacordo com o esperado pela lei e pela sociedade. O agente atua em desacordo com o esperado pela lei e pela sociedade. Ele viola os seus deveres objetivos de cuidado. Maravilha. Ele está em desacordo com a lei e com aquilo que a sociedade espera. Professor, como que eu posso violar os deveres objetivos de cuidado? Então, a violação dos deveres objetivos de cuidado, ela pode se dar de 3 maneiras: de forma por imprudência, por negligência ou por imperícia. Por imprudência, entende-se por imprudência a afoiteza. A afoiteza, a pessoa ela age imprudentemente, é a chamada culpa na modalidade positiva. Eu fui afoito, eu fui imprudente naquilo que eu fiz, eu agi com afoiteza. Professor, me dá um exemplo. Anotem aí. Motorista que dirige acima da velocidade permitida. Motorista que dirige acima da velocidade permitida. Ele está sendo imprudente, ele está sendo afoito. Queridos, culpa na modalidade positiva, por quê? Porque ele agiu positivamente. Ele praticou uma ação. Tranquilo? Ele teve uma conduta positiva, ele agiu. Tranquilo? Maravilha, ele foi afoito. Show de bola. Segunda forma de violação do dever de cuidado objetivo. Negligência. Queridos, a negligência nada mais é que a falta de precaução. É a falta de precaução. É a culpa na modalidade negativa. Aí, exemplo para vocês. Aqui, queridos, culpa na modalidade negativa, por quê? Porque ele tinha de agir, mas não agiu.
ele se negou a agir. Faltou-lhe precaução, ele negligenciou. Beleza? Exemplo. Deixo a minha arma em local acessível a crianças. Deixo a minha arma em local acessível, a crianças. Outro exemplo para vocês. Imagine o seguinte, você chega no mercado, vai com seu filho, nasceu agora, menino tá novinho ainda, 2 meses. E aí você é um pai novo, uma mãe nova, esquece que tem filho, e aí você deixa ele dentro do carro, sol do meio-dia, calor de rachar a mamona, calor de fritar ovo no asfalto. Aí você esquece o seu filho recém-nascido dentro do carro. A temperatura sobe e ele morre asfixiado. Aqui você praticou uma conduta negligente, lhe faltou precaução. Você tinha que cuidar do teu menino, levar ele debaixo do teu braço e acabou negligenciando. Tranquilo? Ficou fácil? Maravilha? Show de bola. Então vamos continuar aqui. Próxima forma de violação do dever de cuidado. Imperícia. Queridos, a imperícia é a falta de aptidão técnica para o exercício de arte, ofício ou profissão. Aqui, queridos, é a chamada culpa profissional. Então, imperícia é falta de aptidão técnica ou inaptidão técnica para o exercício de arte, ofício ou profissão. E aqui eu preciso fazer uma observação em relação à imperícia que vai te diferenciar das demais hipóteses de violação do dever de cuidado. Beleza? Você vai diferenciar a imperícia com essa observação que eu vou fazer agora e você não vai esquecer nunca mais. Anotem aí. Observação. A imperícia só pode, olha só pode ocorrer no exercício de arte, profissão ou ofício. A imperícia só pode ocorrer no exercício de arte, profissão ou ofício. Professor, e se for fora desses casos? Anotem. Se ocorrer fora desses casos, ou fora dessas hipóteses, será imprudência ou negligência. Será imprudência ou negligência. Imprudência ou negligência. Olha que interessante. Vou dar um exemplo aqui, para que vocês não esqueçam nunca mais. 1 não, 2, né? Olha só. O médico que realiza o parto e a criança morre, o médico é imperito. Nós estamos trabalhando com imperícia. Falta de aptidão técnica para exercer a tua profissão de médico. Beleza? Show? Maravilha. Agora, se a parteira, exemplo 2, se a parteira realiza o parto e a criança morre, aí pode ser imprudência ou negligência, a depender do caso. Tranquilo? Por quê, professor? Porque a imperícia só pode ocorrer no exercício de arte, profissão ou ofício. Médico, como nós sabemos, é uma profissão regulamentada. Beleza? Show? Então, essa é a diferença de imperícia para as demais modalidades, as demais formas de violação do dever de cuidado. Maravilha? Anotaram? Ficou fácil? Show! Agora nós vamos para a segunda observação. Erro profissional e imperícia. Mas esta segunda observação nós trabalharemos no nosso próximo bloco. Não saiam daí,
Até mais. Trabalhar o nosso erro profissional e imperícia. Queridos, é muito importante que a gente diferencie os conceitos de erro profissional de imperícia. Não são a mesma coisa, tá bom? A imperícia, como nós vimos, é a falta de aptidão técnica para o exercício de arte, profissão ou ofício, é aquilo que a gente chama de culpa profissional. Aquela pessoa que está imbuída do exercício daquela arte, daquela profissão ou daquele ofício, ele não tem a aptidão técnica necessária para a prática dos atos correlatos à sua arte, à sua profissão ou ao seu ofício. Já a culpa profissional, por sua vez, significa outra coisa, que nós vamos ver agora. Desculpem, erro profissional, gente. Culpa profissional é a imperícia, tá bom? É sinônimo de imperícia. Erro profissional é que nós vamos ver agora, e nós vamos ver que as consequências jurídicas são distintas. Então vamos lá. Professor, erro profissional, anotem aí. É aquele que advém da falibilidade das regras científicas. É aquele que advém da falibilidade das regras científicas. Ou seja, o agente conhece e segue estritamente as regras de sua profissão. O agente conhece e segue estritamente as regras de sua profissão, vírgula. Contudo, vírgula, por estarem em constante evolução, não são suficientes para resolver o problema do caso concreto. Não são suficientes para resolver o problema do caso concreto. Queridos, no erro profissional, o agente conhece as regras e ele segue à risca aquelas regras. Só que elas não são suficientes para a resolução daquele caso concreto. Olha só, olha o exemplo aqui, ó. Ó, o médico de novo aqui, ó. O médico está atendendo um paciente com câncer. E ele aplica todos os procedimentos técnicos, tudo aquilo que está à disposição dele de forma adequada. Mas mesmo assim, o paciente morre. Então, no erro profissional, o profissional ali, o agente, ele aplica e ele segue todas as regras de forma estritamente adequada. Mas, por mais que ele siga as regras, em razão da constante evolução, elas não são aptas a resolver aquele caso concreto. E o exemplo é o do paciente com câncer, que o médico aplica todos os procedimentos disponíveis de forma adequada, mas mesmo assim o paciente falece. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer uma distinção aqui? Então, olha só, queridos. Na imperícia existe falha do agente. O agente erra, ele falha aqui na imperícia. E por essa razão, configura a culpa. Já no erro profissional, a falha é da ciência. E aqui nós temos uma causa que exclui a culpa. Tranquilo? Show de bola? Entendido? Maravilha, então. Vamos para frente? Queridos, as modalidades de culpa, elas são bem específicas aí, como vocês podem ter visto, né? Nós temos culpa se houver imprudência, se houver negligência ou se houver imperícia. E todas essas modalidades de culpa, elas devem constar na inicial acusatória, a depender da nossa situação, obviamente. Então, nós temos que fazer essas duas ponderações aqui com vocês. No nosso tópico, modalidade de culpa e inicial acusatória. Queridos, olha o que está escrito aí. Qualquer modalidade de culpa deve ser devidamente descrita na inicial acusatória.
sob pena de inépcia, em razão da violação da ampla defesa e de caracterização de responsabilidade penal objetiva. Queridos, olha só, vou explicar isso aqui para vocês. Queridos, qualquer modalidade de culpa você precisa descrever na inicial acusatória adequadamente. Você, promotor de justiça, tem a obrigação de descrever por que o agente foi imperito, por que o agente foi imprudente, por que o agente foi negligente. Por quê? Porque o réu se defende daquilo que está descrito. O réu se defende dos fatos e não da classificação jurídica. Então você precisa dizer por que o réu foi imperito, por que ele foi imprudente, por que ele negligenciou. Você tem que escrever por quê. Se você não o faz, se você não caracteriza a tua violação de dever na inicial acusatória, tua inicial é inepta, porque você não está descrevendo os fatos adequadamente. Às vezes, existem iniciais que estão imputando uma responsabilidade penal objetiva. Percebam o exemplo. Olha só. No dia tal, fulano de tal, conduzindo o seu veículo automotor, atropelou a vítima, causando-lhe a morte. O que eu descrevi aqui? Uma morte por atropelamento. Mas eu não descrevi qual a modalidade de culpa. Por que ele foi imprudente? Por exemplo, olha a diferença. No dia tal, fulano de tal, conduzindo seu carro em alta velocidade, na contramão da via pública, andando em zigue-zague, andando em cima da calçada, ocasião em que colidiu com a vítima e acarretou a sua morte. Perceberam a diferença de uma e de outra? Você tem obrigação de descrever as tuas modalidades culposas, as formas de violação do dever jurídico, aliás, do dever objetivo de cuidado. Tranquilo? É obrigação, senão é inepta a tua inicial. Beleza. Professor, imagine o seguinte: promotor de justiça, ele imputou uma imprudência na inicial acusatória. Mas, no curso processual, durante a instrução, foi verificado que, na verdade, houve uma imperícia, ou seja, foi imputado uma das formas de violação ao dever objetivo de cuidado, inicialmente, só que posteriormente ficou caracterizado, ficou demonstrado que era outra. Inicialmente parecia uma imprudência, quando posteriormente ficou identificado uma imperícia. Qual que é a conduta do magistrado? O que deve ser feito? Então tá aí na tela para vocês, ó. O juiz deve abrir vista ao MP para o aditamento da denúncia. Lembram aqui, ó, você precisa caracterizar adequadamente qual que é a tua modalidade de culpa. Se inicialmente era uma imprudência e depois ficou demonstrado uma imperícia, essa acusação deve ser mudada, porque nós temos modalidades de culpa distintas. Beleza? Show de bola? Maravilha. Então, isso vai ser encaminhado ao Ministério Público para que ele adite a inicial, faça a chamada mutatio libelli, aí depois vai reabrir a instrução. Se houver o julgamento sem o aditamento da inicial, nós estaremos violando a ampla defesa. Por quê? Porque o réu se defendeu de uma imprudência e não de uma imperícia. Lembram? O réu se defende dos fatos descritos e não da capitulação que você dá. Tomem muito cuidado com isso. Tranquilo? Anotaram aí? Show, maravilha. Terceiro elemento da culpa.
resultado naturalístico involuntário. Queridos, anotem assim, ó. Não há crime culposo sem resultado naturalístico. Não há crime culposo sem resultado naturalístico. O crime culposo é crime material. Crime culposo é crime material. É sempre crime material. Não há crime culposo sem resultado naturalístico. Exceto uma exceção. Uma exceção. Artigo 38 da Lei de Drogas, que nós temos um crime culposo sem resultado naturalístico. Aqui é prescrição ou ministração de drogas de forma culposa. No artigo 38, a modalidade prescrever drogas, se consuma com a entrega da receita ao paciente. Então, nós temos um crime culposo sem resultado naturalístico. Essa é a exceção. Tranquilo? Então, em regra, esmagadoramente, via de regra, não há crime culposo sem resultado naturalístico. O crime culposo é crime material. Mas nós temos uma exceção no ordenamento jurídico, que é o artigo 38 da Lei de Drogas, que é um crime culposo sem resultado naturalístico, na modalidade prescrever culposamente drogas que se consuma com a entrega da receita ao paciente. Beleza? Show! Quarto elemento da culpa, previsibilidade. Previsibilidade. Queridos, o que é previsibilidade? É a possibilidade de conhecer o perigo. É a possibilidade de conhecer o perigo. Queridos, na previsibilidade, que é a possibilidade de conhecer o perigo, nós trabalhamos com a culpa inconsciente. Culpa inconsciente. Já na previsão é o conhecimento do perigo. Aqui nós trabalhamos com a culpa consciente. Na previsibilidade, que é a possibilidade de conhecer o perigo, nós temos culpa inconsciente. Na previsão, que é o conhecimento do perigo, nós temos culpa consciente. Nós vamos estudar estes conceitos de culpa consciente e inconsciente logo mais. Tranquilo? Show de bola? Professor, qual que é o critério utilizado para a aferição da previsibilidade? Como é que eu vou saber se o agente tem a possibilidade de conhecer o perigo daquele caso concreto ali? Qual que é o critério que eu utilizo para ver se o agente ele tinha possibilidade de conhecer o perigo? Queridos, nós temos dois critérios. O critério do homem médio e a capacidade individual do agente. O critério do homem médio é chamado de previsibilidade objetiva, ou seja, o que é o critério do homem médio? É aquela situação em que qualquer pessoa de inteligência mediana, uma pessoa que tem o bom senso comum, ele tem a possibilidade de verificar o perigo. Tranquilo? Previsibilidade objetiva, critério do homem médio. E nós temos a segunda situação, que é a capacidade individual do agente. Queridos, a capacidade individual do agente é saber se aquele indivíduo, no caso concreto, ele tinha a condição de conhecer o perigo. Então, é a capacidade daquele indivíduo do caso concreto. Ao passo que o critério do homem médio usa-se aquele padrão de inteligência
mediana. Tranquilo? Show? A capacidade individual, ela é sinônimo de previsibilidade subjetiva, ou seja, se aquele agente, né, no seu intelecto ali, ele conseguiria conhecer o perigo. Professor, qual que tem prevalecido? Prevalece a capacidade, aliás, a previsibilidade objetiva ou critério do homem médio. Esse é o nosso padrão, esse é o critério utilizado para aferição da previsibilidade na culpa. Previsibilidade objetiva, ou seja, se o homem médio tinha a possibilidade de conhecer o perigo. Show de bola? Anotado? Maravilha. Encerramos esse bloco, voltamos já já com mais culpa. Olá, meus amigos! Voltamos com mais um bloco de culpa e sem maiores delongas, vamos à tela trabalhar o quinto elemento da culpa, que nada mais é que o nexo entre a conduta e o resultado. Queridos, para que nós tenhamos uma conduta culposa, eu preciso que tenha um elo, que tenha uma ligação entre a conduta do agente e o resultado. Tranquilo? Maravilha. É só isso. É só isso. Então, preciso de um nexo, preciso ter um elo, uma ligação entre a conduta desenvolvida e o resultado ocorrido. Show! Sexto e último elemento da culpa é a tipicidade. Queridos, o que é tipicidade no crime culposo? Nós só poderemos punir alguém a título de culpa se houver expressa previsão legal. Anotem aí, a punição a título de culpa ou a punição pelo crime culposo exige expressa previsão legal. Se a lei não disser que determinado crime pode ser praticado a título culposo, não existe crime culposo. Quer um exemplo? Homicídio. Homicídio. Se vocês olharem o artigo 121, parágrafo 3º, diz o seguinte: se praticado a título de culpa, se o homicídio for culposo, pena de 1 a 3 anos. Então a lei ressalva que tem essa possibilidade da prática de homicídio culposo. Por exemplo, o furto. Existe furto culposo? Não. Por quê? Porque a lei não diz. Tranquilo? Isso é tipicidade. Isso é tipicidade. Isso está escrito, queridos, no artigo 18, parágrafo único do Código Penal, que diz assim: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Então, está descrito no artigo 18, parágrafo único. Tranquilidade? Maravilha. Queridos, encerramos os elementos da culpa e vamos prosseguir agora para as espécies de culpa. Para as espécies de culpa. Então, vamos lá. Espécies de culpa. Primeira delas, culpa consciente. Culpa consciente ou culpa com previsão são sinônimos, tá? Culpa consciente ou culpa com previsão. Queridos, o que é culpa consciente ou culpa com previsão? Anotem aí. O agente prevê o resultado, vírgula, mas acredita sinceramente que ele não ocorrerá. Vírgula, supondo poder evitá-lo com suas habilidades. Queridos, na culpa consciente, o indivíduo prevê a ocorrência do resultado, mas ele acredita sinceramente que com as habilidades dele,
esse resultado não vai acontecer, que ele vai poder evitar este resultado. Olha o exemplo. Você está andando em via pública com o seu carro super esportivo. E aí você está com a sua namorada ao lado, por exemplo. E aí você vai aqui. E aí você começa a andar mais rápido, a andar mais rápido. E ela fala o seguinte: meu amor, bebê, meu ursinho, anda mais lento porque você vai atropelar alguém. E aí você joga o braço para trás e diz o seguinte: eu sou quase o Dom do Velozes e Furiosos. Eu não vou atropelar ninguém de jeito nenhum, porque aqui é piloto de fuga, pai. Quando você acaba de dizer isso, você atropela alguém. Vrau! E aí ela olha para você e fala assim: aquilo que todo mundo adora ouvir, né? Eu te avisei que ia dar merda. Pois é, o que nós temos aqui? Nós temos um típico exemplo, o clássico da culpa consciente. Você achou que com suas habilidades você poderia evitar o resultado, embora este resultado lhe fosse previsto. Tranquilo? Show de bola? Maravilha. Professor, culpa consciente parece muito com dolo eventual. Parece, mas não é a mesma coisa. Percebam aí o nosso quadrinho para diferenciar culpa consciente de dolo eventual. Queridos, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, em ambas as hipóteses, o agente tem a previsão da ocorrência do resultado. Em ambos, o agente prevê a ocorrência do resultado. A diferença de um e de outro, que no dolo eventual, o agente assume o risco da ocorrência do resultado, ao passo que na culpa consciente, o agente não assume o risco. Por quê? Porque ele acredita que com suas habilidades ele vai conseguir evitar a ocorrência do resultado. Tranquilo? Aqui, o pessoal costuma fazer um mnemônicozinho, né? Que é o foda-se e o fudeu. Fudeu. Quer ver? Olha só, pode ser que te ajude aí na prova. Você está andando com o seu carro aqui de boa, você é o próprio Dom, piloto de fuga. Sua esposa, sua cônjuge, noiva, diz o seguinte: olha, filho, não acelera porque você vai atropelar alguém. Você fala: eu sou o Dom, deixa com o pai, toca pro pai, o pai tá on. E aí quando ela acaba de falar, você blau, atropela alguém. Você acreditava sinceramente que não ia acontecer, que você ia evitar aquele resultado. Quando acontece, você leva a mão na cabeça e fala assim: vixe, agora fudeu. Entendido? Beleza? Já no dolo eventual, você está dirigindo o teu carro. O mesmo carro, com a mesma namorada, aconselhando. A mesma coisa. Aí ela diz o seguinte: olha, filho, vai atropelar, vai dar ruim isso aí. Você fala: cara, eu não tô nem aí se atropelar alguém. Foda-se se atropelar. Ele que lute. Os pedestres que lutem. Eu tô aqui curtindo o meu esportivo. E aí você, blau, passa por cima de alguém. Você assumiu o risco de praticar, aliás, você assumiu o risco da ocorrência do resultado. Foda-se. Passou por cima. Tranquilo? Maravilha? Anotado? Ficou fácil? Show! Próxima modalidade de culpa, aliás, desculpem, próxima espécie de culpa. Culpa inconsciente. Culpa inconsciente. Qual que é a culpa inconsciente, professor? Anotem aí. O agente não prevê o resultado. O agente não prevê o resultado, que, no entanto, era previsível. O agente não prevê o resultado, que, no entanto, era previsível.
Você esquece a tua arma em cima da mesa. A criança pega e começa a atirar em tudo quanto é gente e acerta alguém. Você não previu o resultado, mas era previsível que se a arma ficasse num local acessível, a criança poderia pegá-la. Tranquilo? Show de bola? Maravilha. Culpa própria. Professor, qual que é a culpa própria? Anotem aí. É aquela que o agente não quer e não assume o risco de produzir o resultado. É aquela que o agente não quer e não assume o risco de produzir o resultado. Queridos, a culpa própria é a culpa propriamente dita. É aquela que o agente não quer praticar, ele não quer aquele resultado, ele não assume o risco pela produção daquele resultado. Essa é a culpa própria. O agente ele age com imperícia, imprudência ou negligentemente e por isso acontece, mas ele não quer e ele não assume o risco. Tranquilo? Show de bola? O que acontece aqui é que ele viola deveres objetivos de cuidado e por isso acontece o crime. Mas querer ele não quer. Ele não assume o risco por aquilo. Tranquilo? Vai ficar claro agora que nós vamos estudar a culpa imprópria por equiparação, assimilação ou extensão, que está prevista no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Vamos ver o que diz o artigo 20, parágrafo 1, e depois eu dou um conceito aí com um exemplo, e vocês não vão esquecer nunca mais isso aqui. Anotem aí. É isento de pena quem? Aliás, está anotado, né, gente? Só vamos ler comigo aqui. É isento de pena quem? Por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Queridos, vamos para o conceito agora. Conceito de culpa imprópria. Porque esse artigo fala e ninguém entende nada, né? Vamos desmistificar aqui e eu vou encerrar com um exemplo. Aí vocês vão matar a pau. Não vão esquecer nunca mais. Queridos, anotem assim, ó. Culpa imprópria. Culpa imprópria. É a hipótese em que o agente por erro, fantasia certa situação fática. Fantasia certa situação fática, acreditando estar acobertado por uma excludente de ilicitude. Acreditando estar acobertado por uma excludente de ilicitude. E, vírgula, em razão disso, vírgula, provoca intencionalmente um resultado ilícito. Provoca intencionalmente um resultado ilícito. Ponto. Embora se tenha uma ação dolosa, vírgula, tratando-se de erro evitável, vírgula, o agente responde por culpa. Por questões de política criminal. Professor, você falou que ia ficar fácil. Ficou pior. Vou explicar com um exemplo. Queridos, anotem aí, ó. Aliás, se liga na atuação do prof aqui, ó. Olha só. Imagine o seguinte. O filho chega pro pai e fala assim, pai, posso ir pra balada hoje? O pai fala assim, não, fica em casa, hoje não. Quero que você fique em casa, pai tá com a situação, tá com a sensação ruim, mãe tá com a sensação ruim, fica em casa. Então tá bom, vou ficar em casa. Quando os pais dormem, o filho sai, pula um muro, pula a janela e sai. Vai pra festa e volta pra casa 4 horas da manhã. 4 horas
da manhã. O pai ouve que tem alguém entrando dentro de casa. O pai ouve. E pega a sua arma e surpreende o seu filho, que ele acredita ser um assaltante. E ele começa a atirar e mata o filho achando ser um assaltante. Quando ele liga a luz, ele vê o filho morto. Anotaram o exemplo? Queridos, percebam uma coisa. Olha o conceito que está aí no caderno de vocês. É a hipótese em que o agente fantasia certa situação fática por erro, acreditando estar agindo acobertado por uma excludente da ilicitude. Queridos, o pai está achando que ele está se defendendo de uma injusta agressão. O pai está achando que ele está se defendendo de um assalto. Mas ele erra, porque é o filho dele. E ele acredita que ele está em legítima defesa. E por isso ele mata, ele atira porque ele quer, ele faz isso intencionalmente. Por quê? Porque ele fantasiou, ele acreditou que estava agindo em legítima defesa. Isso é culpa imprópria, ou seja, nós temos uma ação dolosa, mas por questões de política criminal é tratada como se fosse culposo, como se o crime fosse culposo. Por isso, culpa imprópria por equiparação, assimilação ou extensão. O pai achou que estava agindo em legítima defesa, quando, na verdade, não estava. Tranquilo? Mas ele achou que sim. Então, ele intencionalmente causou um resultado ilícito. Só que a lei trata isso como culpa. E aqui vamos fazer duas observações para a gente encerrar o nosso bloco. Observação número 1. Chama-se culpa imprópria porque, embora a ação tenha sido dolosa, é punida a título de culpa. É punida a título de culpa. Chama-se culpa imprópria porque, embora se tenha uma ação dolosa, ela é punida a título de culpa. Lá nos termos do artigo 20, parágrafo 1º. E observação de número 2. A culpa imprópria é o modo que se pune uma discriminante putativa por erro evitável. A culpa imprópria é o modo que se pune uma discriminante putativa por erro evitável. Beleza? Queridos, então repito, na culpa imprópria, a pessoa ela acha que está acobertada por uma causa excludente da ilicitude. Só que ela acha que está. Isso está só na cabeça dela. No plano fático, isso não está acontecendo. Então, por erro, ela acaba praticando intencionalmente aquele crime. Mas, por questão de política criminal, ela é punida a título de culpa. Beleza? Tratando-se de erro evitável, ela é punida a título de culpa. Show de bola? Anotado? Maravilha. Encerramos nosso bloco. Já temos mais culpa no próximo bloco. Valeu. Olá, meus amigos. Voltamos para mais um bloco de culpa. Então, sem maiores delongas, vamos prosseguir aqui nos estudos da nossa culpa. E a espécie de culpa que nós vamos estudar agora é a chamada culpa in re ipsa, também conhecida aí como culpa presumida. Professor, o que é então a culpa in re ipsa? Anotem aí, é a chamada culpa presumida. É sinônimo. Culpa in re ipsa é culpa presumida. Mas, professor, se admite culpa presumida ou culpa in re ipsa em direito penal? Obviamente que não, né, gente? Não se admite responsabilidade penal objetiva
no nosso ordenamento jurídico. Para que exista a prática de algum crime, é necessário que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Então, não existe culpa presumida no nosso ordenamento jurídico, não é admitido. Maravilha? Então, anotem aí, não é admitida no direito penal, porque toda a culpa deve ser provada. Toda a culpa deve ser provada, sob pena de responsabilidade penal objetiva. Objetiva. Ponto. Maravilha. Vamos trabalhar duas observações aqui. Professor, é possível compensação de culpa? No direito penal existe compensação de culpa? Quer ver? Eu estou dirigindo meu carro em alta velocidade, de forma imprudente. O outro condutor atravessa o sinal vermelho. Nós dois colidimos. Eu estou em velocidade acima da via e o outro atravessou o sinal vermelho. Nós temos aqui compensação de culpa ou não? Vamos lá? Anotem aí, anotem aí. No direito penal, não existe a chamada compensação de culpa. Não existe a chamada compensação de culpa. Anotaram o exemplo que eu dei? Motorista atravessa o sinal e o outro colide com ele em alta velocidade. Existe compensação de culpa? Não existe compensação de culpa. O que acontece então, professor? Cada um vai responder na medida da sua culpa. Elas não vão se compensar. Cada motorista aqui vai responder por sua parcela de culpa. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Faça uma observação aí dentro de compensação de culpa. Anote assim. Admite-se a concorrência de culpa. Admite a concorrência de culpa, vírgula, sendo que, vírgula, cada indivíduo responde pela conduta desenvolvida e que deu causa ao resultado. Então, se admite a compensação de culpa. Cada um dos indivíduos vai responder pela conduta desenvolvida e que deu causa àquele resultado. Então, aquele que atravessou o sinal vai responder por sua parcela de culpa. Aquele que estava em alta velocidade vai responder por sua parcela de culpa. Existem culpas concorrentes, compensação de culpa não. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Maravilha. Próximo ponto no caderno de vocês, culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Queridos, isso aqui parece bobagem, mas eu vou escrever no caderno de vocês, porque o óbvio também precisa ser dito. Queridos, se a culpa é exclusiva da vítima, ela não pode ser do agente. Não é isso? Se a culpa é exclusiva da vítima, ela não pode ser do agente. Imagine o seguinte, você está dirigindo seu carro com cinto. Você está ouvindo música clássica, até para andar mais devagarzinho. Você está acompanhando toda a sinalização. Você está na sua mão, você está de cinto, está tranquilo, velocidade da via, você está ali curtindo o teu passeio. Do nada, absolutamente do nada, uma pessoa sai de trás da árvore e se joga debaixo do teu carro e você passa por cima dela. Qual foi a sua culpa nisso? Você agiu imprudentemente, de forma imperita ou negligente? Não. Você não violou nenhum dever objetivo de cuidado. A culpa foi exclusiva da vítima. E se a culpa foi exclusiva dela, ela não pode ser sua. Não é isso? Como diria Homer Simpson, a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser.
Não é? Vamos lá? Queridos, a culpa exclusiva da vítima acarreta o quê? Anotem aí. Anotem aí. A culpa exclusiva da vítima, exclui a culpa. Exclui a culpa. Exclui a culpa. Beleza? Se a culpa é da vítima, ela não pode ser sua. Beleza. Show de bola. Vamos lá? Causas de exclusão da culpa. Causas de exclusão da culpa. Professor, quais são as causas de exclusão da culpa? Vamos lá. Primeira delas, caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior. Queridos, caso fortuito ou força maior exclui a culpa. Beleza? Imagine você que você está dentro do seu carro em via pública, vem aquela chuva maravilhosamente forte, alaga tudo, o seu carro começa a se movimentar e você não consegue segurar o seu carro e a água arrasta teu carro que acaba por atropelar um pedestre lá e acaba lesionando ele. Caso fortuito ou força maior é causa de exclusão da culpa. Beleza? Fácil. Maravilha. Erro profissional, como nós já estudamos, também é uma causa de exclusão da culpa. No erro profissional, o agente ele emprega tudo aquilo que está à sua disposição, contudo, por mais que ele siga ali com todo o rigorismo, em razão da falibilidade das regras científicas, ele não consegue resolver o problema do caso concreto. O erro profissional é uma causa de exclusão da culpa. Show de bola? Maravilha. Terceiro, risco tolerado. Queridos, existem algumas situações, algumas atividades que elas estão dentro daquilo que a gente chama de risco tolerado. Aquele risco que é permitido na sociedade para que a sociedade evolua. Então, o risco tolerado é uma causa de exclusão da culpa. Imagine o seguinte. Foi construído um avião. Ninguém pilotou ele ainda. Alguém vai ter que fazer o teste, né? Então, risco tolerado. Ou alguém pilota para ver se o trem vai funcionar, ou nós não vamos voar de avião. Entendido? Risco tolerado. O piloto de teste lá, se eventualmente acontecer alguma coisa, tem uma causa de exclusão da culpa aí, porque estamos dentro de um risco tolerado. É o risco que a sociedade permite para que as coisas evoluam. Outro exemplo de risco tolerado. Exemplo 2 aí, ó. Imagine o seguinte, que o paciente chega grave na mesa do médico. Chega grave. E aí você tem que tomar aquela decisão de ou opera para tentar salvar a vida da vítima, do paciente, né, grave, ou não faz nada e ele morre mesmo. Então nós temos um risco tolerado, um risco que é permitido. Tranquilo? Entendido? O risco tolerado é um caso de exclusão da culpa. Quarto, princípio da confiança. Princípio da confiança. Queridos, o que é o princípio da confiança? Anotem assim, ó. Anotem assim. Espera-se, pelo princípio, né, da confiança, espera-se que todo indivíduo haja de acordo com as normas de bom convívio em sociedade. Espera-se que todo indivíduo haja de acordo com as normas de bom convívio em sociedade. Ponto. Por isso, vírgula,
não se pode punir o agente, não se pode punir o agente em razão de condutas ilícitas praticadas por outras pessoas. Por isso, não se pode punir o agente em razão de condutas ilícitas praticadas por outras pessoas. Queridos, olha só, ninguém pode ser fiscal das boas maneiras alheias. A lei não exige isso. Quer ver? Olha só um típico princípio da confiança. Quando você está conduzindo o seu carro, quando você chega no topo de um morro, você não enxerga nada do outro lado. Não é isso? Não dá uma sensação assim? De cara, se tiver vindo um carro na minha mão aqui, nós vamos bater e vamos se esbagaçar todo. Por quê? Porque nós não estamos vendo. Por que que você sobe a 110 quilômetros ali, que é a velocidade da via? Por que que você sobe a 110 e você sobe de boa ali? Por quê? Porque você confia que do outro lado está vindo alguém que está na via dele, que não vai invadir a tua via. Por que que você atravessa quando o sinal está verde? Porque você confia que se está verde aqui, é porque para o outro cidadão, para outra via, está vermelho. E o cara que está na outra via não vai adentrar. Por que que você atravessa? Por que que você anda sem parar na via preferencial? Porque você acredita que as pessoas que estão na via secundária, elas não vão invadir a tua pista, porque ali é a preferencial. Isso é princípio da confiança, queridos. Isso é princípio da confiança. Espera-se que todo mundo haja de acordo com as normas de bom convívio em sociedade. Você não pode ser fiscal da vida alheia. O princípio da confiança exclui a culpa. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então, se você tá passando no sinal verde e vem um cara furando o sinal vermelho e te acerta no meio, você responde pelo quê? Por nada. Por quê? Pelo princípio da confiança, você não imaginaria que estaria vindo alguém e atravessando o sinal fechado. Show de bola? Exclui a culpa. Maravilha. Queridos, fechamos então a nossa aula de culpa. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado a tour aí. Forte abraço, tamo junto, sigam estudando.